Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Além da Estética e, como prometido, ela voltou. Andréia dos Anjos, psicóloga. Não teria como, né, falar só da vida dela e não falar agora da parte da psicologia em si, desse tratamento que nós precisamos tanto nos dias de hoje, né, Andréia? Antigamente, eu acredito que muitas pessoas eram acometidas por doenças mentais, mas não era tão falado como hoje. Eu acho que principalmente agora, você acha que pós-pandemia ficou pior, né? A gente ficou enclausurado dentro de casa, cheio de problemas, né? Mental, e as pessoas sem saber mesmo como reagir ao que estava acontecendo, explodiu esse boom, e isso vem acontecendo até com muita frequência, né? Essa procura desse tratamento psicológico. Mas a gente terminou aqui o outro quadro falando exatamente sobre o surto quando uma pessoa chega ao ponto do suicídio, né? Um assunto muito sério até de se falar, né? E bem emotivo e pesado também ao mesmo tempo, né? Que ninguém quer perder. A gente já não quer mesmo perder um ente querido, ninguém quer, né? Ainda mais nessa situação, uma pessoa se suicidando, tirando a sua própria vida. Então, Andréia, como psicóloga, né, como que nós podemos identificar hoje que uma pessoa ela está começando a ter um distúrbio psicológico, está começando a gente de fora, né? Porque às vezes a pessoa está muito estressada, eu estou muito estressada, está muito corrida, está muito isso, está muito aquilo. Mas como que a gente pode identificar que aquela pessoa ela está precisando, todo mundo precisa de terapia, né? Mas como que a gente pode identificar que ela realmente está com um problema psicológico? Então, primeiro eu quero agradecer, estou de volta, gente, obrigado pelo carinho. E a gente realmente terminou com essa questão do suicídio, por quê? O que acontece? O adoecimento, ele geralmente, ele começa interno, né? A gente estava até conversando anterior ao início que essa questão da aparência, ela geralmente ela exterioriza algo que está dentro. Se dentro está feio, se dentro não está bom, automaticamente você vai exteriorizar isso, né? Provavelmente a pessoa que chega a um surto, ela já deu sinais de adoecimento emocional, mental, né? Ela já deu um sinal, porque nascer, a gente costuma dizer que já é um trauma. Eu estava até falando que a gente está ali aquecidinho no ventre da mãe, né? De repente, o corpo literalmente expulsa o feto, né? Então já é aquele susto. Então a pessoa, ela começa a mostrar um desequilíbrio mesmo, né? Porque as pessoas banalizaram a depressão e a ansiedade. Depressão não é só uma tristeza profunda. As pessoas pensam que depressão é só uma tristeza profunda. Tristeza profunda é um dos sinais, né? É um dos sintomas. Ela pode se manifestar de várias maneiras. O burnout, por exemplo, é uma espécie é um tipo de depressão, né? Que é um esgotamento. O medo excessivo também pode fazer parte da depressão. Então, primeiramente, você precisa procurar uma assistência médica quando você começar há mais de semanas aquele mesmo sintoma, aquela tristeza. Por quê? Porque a depressão, a primeira coisa que ela faz é roubar a sua vontade de... como se ela roubasse o colorido da vida, né? Então, assim, já começa por aí, uma apatia pelas coisas que lhe era comum. Então, você já começou com dificuldade até das coisas básicas, né? Por semanas, aquela falta de vontade de viver, porque é outra coisa também, nem todo mundo que tem depressão tem a ideação suicida, né? Porque a ideação suicida, ela faz parte ali daquela angústia não resolvida. Aquilo nunca se resolve, e aí, dependendo do grau, porque essa é a importância de você ter um psiquiatra ou um psicólogo, porque o profissional, ele vai identificar a severidade desse acometimento, né? E dependendo do grau de severidade, você vai buscar uma terapia adequada,
medicação se for necessário, mas tudo vai depender do diagnóstico, né, da gravidade. Então, um surto ele não acontece de um dia para o outro, né? A pessoa não tenta tirar a vida de um dia para o outro. Ela vai dando sinais. Sim. Né? Eu tive a infelicidade de perder um membro da minha família, né? Na verdade, 2 membros da minha família. O primeiro que eu perdi, a gente não teve tempo nem de ajudar, de identificar nada. Né? O segundo precisava de medicação, mas não deu continuidade a essa medicação. Né? É porque tem pessoas que não dão sinais, né? Eu vi uma vez um caso na internet de uma menina que ela estava... Aí estavam mostrando assim, olha, 10 dias antes do suicídio. Ela lá toda feliz, tirando foto com as amigas. 8 dias antes do suicídio, se suicidou. E ela estava bem na internet, mostrando, né, que estava bem. E, na verdade, por dentro não estava. Porque as pessoas têm essa questão de achar que é bobeira. Se você mostra, né, que está com os sintomas... Alguém que está ali do lado sempre tem essa fala, isso é frescura. Sim. Vai passar. Se você se esforçar muito, vai passar. Sim. Entende? E principalmente as pessoas mais assim, mas não vou dizer mais velhas, né? Mais antigas. Sim. Né? Porque não tinha essa coisa de entender. Uma das minhas primeiras pacientes que eu atendi, ela estava ali porque ela estava desenvolvendo, ela estava vendo que estava num quadro depressivo, né? E ela estava muito triste, por quê? Porque ela perdeu o pai dela morreu com depressão, mas não foi para o suicídio, né? Mas ele foi definhando ali e a família achava que era frescura, achava que era bobeira, achava que era preguiça, achava que se ele se esforçasse ele ia conseguir também. E aí, depois que ele morreu, que ela, como a filha do meio, né, começou a desenvolver também, a ver, a passar, a sentir o que o pai sentia, e um dos irmãos, um irmão mais velho também já estava, né, já tinha apresentado sintomas, é que eles foram ver que era uma coisa que era cometido, né, praticamente na família toda. A família já tinha uma questão com a depressão. E aí ela estava muito triste porque ela, poxa, meu pai morreu e só hoje é que eu consigo entender o que foi que aconteceu com ele. É porque cada um tem um limiar de dor e de sentimento diferente, né? Talvez o estado, a ligação emocional que uma pessoa tem com a outra leva ela a um quadro profundo, porque, como a gente abriu aqui falando, né? Ninguém está pronto para perder ninguém. A verdade é essa. A gente sabe que os mais velhos, na verdade, eles teriam que partir primeiro, seria o natural, né? O curso natural da vida. A gente nasce, cresce, reproduz e morre, envelhece e morre, né? Esse seria o trajeto natural da vida. E quando acontece assim, eu acho que quando a pessoa ela já está ali doente, né? A gente já sabe que de uma hora para outra a gente vai perder aquela pessoa, fica um pouco mais fácil da gente aceitar, entre aspas, né? Mas quando acontece de repente, a ligação daquelas pessoas é muito forte, é difícil de perder alguém, né? E a gente não sabe o limiar de envolvimento que uma pessoa tem com a outra para a gente poder falar um tipo de coisas dessa, né? Eu lembro que quando eu estava com um quadro de ansiedade muito aguçado, e eu lembro que as pessoas falavam assim para mim, isso é na sua mente, você tem que tratar a sua mente, você tem que fazer isso na sua mente, isso é da sua mente, você tem que tratar a sua mente. Caraca, tá bom, eu sei que era da minha mente. Mas tá, e daí? Como tratar a mente? Porque eu lembro que quando eu tive uma crise de verdade, que eu vi que era uma ansiedade, que eu precisava de uma ajuda, eu estava indo passear. Eu estava indo fazer uma viagem na região dos lagos com meu marido e eu tive uma crise fortíssima de ansiedade. A noite inteira eu passei mal e eu estava indo passear. Foi quando estourou assim mesmo na minha vida a ansiedade, que eu comecei a sofrer e comecei... Aí que eu fui procurar um psiquiatra, aí que eu fui procurar um psicólogo, e aí que eu fui começar a fazer os medicamentos. E o que eu mais ouvia era isso: olha, isso é da sua mente, você tem que tratar. Você tem que isso, você tem que aquilo. E a pior coisa é a gente ouvir isso. E o curioso... Porque a gente sabe que é da mente, mas como tratar? E o curioso é que é exatamente, realmente é da mente, né? Mas o que acontece? Você entender
o conhecimento de que aquilo, né, que está acontecendo, ele realmente está acontecendo na sua mente. Mas você entender que aquilo ali é um adoecimento, é uma patologia, Sim, né? é muito difícil. É alguma situação que está acontecendo na mente, claro, né? Porém, ela está dando sinais para além disso. Entende? Para além disso. Por quê? Porque, inclusive, é o psiquiatra que vai ali. É bem né? complexo, né? Ele É vai bem analisar complexo de ali. entender. Ele vai analisar ali a gravidade. Porque essa ansiedade, quando chega a crise, anterior a isso, se você perceber, você já não está dormindo muito bem, você está com um certo aceleramento. Existe quando a crise em si ela desencadeia, o corpo já está dando outros sinais. É uma dor de cabeça que nunca passa, é um estômago que começa a arder, Sim. entende? Cada um desenvolve o de uma corpo, forma. exatamente. Existem sintomatologias ali, né? O corpo somatiza e ele vai te dando sinais. Mas como não tem conhecimento, não se fala muito sobre, né? Psiquiatra, ainda como a gente falou no outro episódio, ainda é coisa de maluco. Sim. Então, sim. se você não tem esse conhecimento de que é o psiquiatra que vai te ajudar, né, até a fazer o diagnóstico, né, da gravidade do grau. Por quê? Porque a gente, como psicólogo, o psicólogo em si, ele vai trabalhar ali um novo caminho neural. Né? A terapia vai fazer você ressignificar alguma coisa, rever novos caminhos, novas formas de pensar, e aí vai de acordo com cada abordagem. Mas o psiquiatra, é uma equipe multidisciplinar. Sim. Né? Psiquiatras, terapeutas, psicólogos, que vai ali pegar na tua mão. Por quê? Porque a pessoa sozinha ela não vai conseguir. E voltando à questão do suicídio, a pessoa está ali com uma angústia que ela desconhece. Exatamente por ouvir isso, é frescura, Sim. é para chamar a atenção. E aí, às vezes, nem quer falar que está sentindo alguma coisa, porque sabe que vai ser... vai ser taxado, né? Vai ser rotulado ali. Né? E, por exemplo, existe uma diferença entre a ansiedade e a depressão, por exemplo, da criança e do adolescente. Estava falando com você. Que a criança e o adolescente hoje, ele vai apresentar sinais de ansiedade e até de depressão. Por quê? Porque está tudo muito acelerado. A questão das redes sociais, as questões dos jogos, é óbvio, a gente não vai ser louco de achar que uma criança vai poder viver 100% sem tela. Né? Hoje em dia, realmente, é muito difícil uma criança 100% sem tela. Não existe. Porém, já se sabe, já se é comprovado que esse estar diante da tela muito tempo está realmente adoecendo as crianças. Por quê? Excesso de dopamina, é uma aceleração. A mente não dá conta de tanta informação. Aí, o que acontece? A criança e o adolescente, ele vai querer sempre mais. O corpo vai estar sempre pedindo mais. Né? E aí você vê o que a gente está vendo mais. Manifestação de ansiedade, aquela birra descomunal que você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Tá sem tela. Né? Quase que uma abstinência. Então, a ansiedade hoje é pelo imediatismo. Uhum. A gente está vendo que a criança não consegue viver, por exemplo, com tédio. Uma criança de 5 anos dizendo que está entediada. Está entediada. Como é que é isso? Né? Não se existia tédio, né? Que a gente estava correndo, estava batendo um queimado, pique-esconde, né? Estava subindo numa árvore. Não está gastando a energia necessária que deveria existir. Não está gastando, porque ele fica ali, né? Num prazer que ele não precisa se esforçar. Né? Estava ouvindo eu tenho muito a doutora Andréia como uma referência, e ela falando sobre essa questão do tédio. A criança está ali com tudo à mão dela. Você acha que ela vai passar um tempo lendo um livro, por exemplo? Quando ela chegar na faculdade, ela vai fazer o quê? Quando ela chega na escola, aí, por exemplo, a criança passou a manhã toda na rede social ou no jogo. Sim. Quando a mente para ali para ir para a escola, ela não tem o celular. Aí ela vai estar diante do livro, automaticamente ela vai... Não consegue, né, ler uma página. Eu tenho uma paciente que ela é professora de 3º ano, criança de 8 anos, né?
7, 8, 9 anos, mais ou menos. E ela falou que hoje que 70% das crianças da sala, elas são diagnosticadas com alguma coisa. Sim. É um TDAH um TDAH leve, é uma ansiedade, é um isso, é um aquilo. E ela fala assim que é muito mais difícil você hoje educar uma criança, que a criança precisa hoje tomar vários medicamentos, né? Mas é sobre isso. É uma criança que não corre, é uma criança que não brinca, que não gasta energia. Geralmente. Porque você criar um filho hoje é mais difícil. Né? Porque é muito mais fácil você dar um telefone, dar uma tela, dar ali, você não sabe no que o seu filho está mexendo, você não sabe no que o seu filho está entrando, né? E aí a gente entra em várias questões, né? Mas se você pudesse hoje achar assim, olha, eu escolho essa causa aqui, que é a mais diagnosticada dentro dos consultórios, uma causa que levou a pessoa a ter aquele certo tipo de ansiedade, depressão. Porque a gente sabe que assim, né? A gente vai, porque acontece no nosso corpo. A minha ansiedade, por exemplo, ela atacou o meu sistema gastrointestinal. Né? Era vômito, diarreia, esses eram os meus sinais. Né? Eu já conheço pessoas que dá ataque cardíaco, que parece que a pessoa está realmente morrendo. Outro, uma falta de... E é sintomático, a pessoa sente no corpo dela. Né? E ela realmente chega no hospital, não tem nada, mas ela está sentindo todos aqueles sintomas e é muito difícil para a pessoa entender que ela não está tendo um ataque cardíaco, de repente. Né? Então, se tivesse uma causa, assim, hoje, o que você mais recebe dentro dos seus consultórios? Assim, que você poderia... É muito difícil, né? Você escolher uma. Mas se você pudesse escolher uma causa hoje, qual seria? Então... Fora esse imediatismo que a gente está vivendo, né? Quando você vai olhar para o nicho de crianças e adolescentes, geralmente a causa, né, é esse aceleramento. Né? A criança quer tudo no já. E aí você vai... por exemplo, eu não atendo criança e adolescente. Eu pego mais dos 18 para cima. Por quê? Porque dos 18 para baixo, você vai ver que é o sistema ali. Quando você pega uma criança que está demonstrando, né, um hiperativismo, ali aquela questão seja do TOD, seja do TDAH, seja do que for ali em termos de transtorno, o adoecimento dela se dá pelo ambiente. Aí você vai estudar, você vai olhar o ambiente em que ela está vivendo. Pai, mãe, né, família, todo mundo ali. Então você pega a criança e de brinde vem o pai, a mãe, os irmãos e a família toda. Adolescente é a mesma coisa. Tem que tratar todo mundo, entendeu? Né? Você acaba tendo que tratar todo mundo. Então, se eu fosse dizer para você que a causa, na maioria das vezes, entre criança e adolescente, é esse agora. Né? Por exemplo, os meus pais, eles não tinham essa paciência, por exemplo, de achar que eu tinha o direito de ter depressão e ansiedade, porque só estudava. Lembra? Você só estuda. Sua obrigação estudar não faz nada. Né? Mas... No mínimo que você tem que fazer é tirar nota boa, tirar nota passar boa, de ano. Porque você não faz nada. Então, eles não... Hoje, a nossa geração, os pais da nossa geração, eles não tolerariam de forma alguma. E realmente nos tornou as pessoas que nós somos hoje. Que fomos correr atrás, que fomos crianças de verdade, vivemos a infância. Então, é um ponto. Agora, os adultos, já é essa frustração, sabe? Essa coisa de não... E essas crianças que estão vindo da adolescência para a fase adulta, são crianças frágeis, crianças que não aguentam frustração. Crianças, homens e mulheres que não sabem lidar. Né? Porque não tem como não ser frustrado na vida, receber um não saber receber um não, né? E aí você vai pegar uma geração agora de adultos que não sabe se frustrar, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com o decepcionar da vida. Porque essa criança que tem tudo na mão, que tem tudo, que tem tudo sem fazer esforço, você acha que ela vai aguentar um chefe, por exemplo, que exige dela certos tipos de posicionamento? Você acha que ela não vai saber reagir? Hoje, essa geração que veio desse imediatismo, ela não sabe reagir, ela não é proativa, ela não sabe lidar, entende? Então, você vai pegar muitos jovens que não sabem lidar com a frustração. E a ansiedade tem muito a ver com o que há por vir.
Sim. Muito do que a gente fica com ansiedade são preocupações, o nome já diz, preocupação. Você está se ocupando de algo que ainda não é para você se ocupar. Então, muitas das vezes você está sofrendo, né? Você sofre uma preocupação que você nem sabe se vai acontecer. Talvez você está pegando muitas responsabilidades também, porque assim, às vezes a gente entra em certas situações, a gente pega várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, um motorista de Uber que trabalha fora, que precisa pagar a conta no final do mês, então ele trabalha fora, ele trabalha de Uber, e aí ele faz horas de Uber até conseguir aquele valor ali que ele quer, porque ele tem contas a pagar e acaba não dormindo direito, né? Porque a gente vê que isso está acontecendo muito. Na verdade, né? Você acaba... Se torna, a gente costuma dizer, né? A gente até falou, usei esse termo, o tal do abismo que vai chamando outro abismo. Outro abismo, e você falou uma coisa muito importante, que é a questão da pandemia. Quando fecha todo mundo juntos dentro da caixinha da casa, né? Um não suportou o outro. Você vai ver ali... Quem sobreviveu tá bem. Que muita gente vai dar os sinais ali, porque finalmente teve que parar. Não teve jeito. Teve que parar. E a conta, gente, sempre vai chegar. Por quê? Porque se você liga um ventilador, vou usar o termo do ventilador. Se você liga um ventilador 24 horas por dia sem tirar da tomada, o que vai acontecer? Vai queimar. Ele vai queimar. Ele vai qualquer, e é uma máquina. Se ela não é desplugada em algum momento ou recarregada em algum momento, ela vai bugar, né? E é o que acontece com a gente. A gente tem 7 dias na semana, 30 no mês, 365 dias no ano, e a gente nunca para. Você mencionou que estava indo viajar. Mas e o que aconteceu anterior a isso? Como é que estava a tua vida anterior a isso? Né? Será que existia essa oxigenação? Será que existia esse recarregar? Porque é uma coisa assim, meio que... Cara, como é que eu tive crise indo passear? E foi uma das piores viagens da minha vida, porque eu não conseguia curtir. No último dia, já, que assim, que eu já estava com a cabeça relaxada, que eu consegui... dar uma relaxada, porque eu estava pressionada. É igual alguém dizer assim, doutora, foi do nada. Não foi do nada. Aí você começa a conversar. E aí, conforme a pessoa, por exemplo, a pessoa que teve uma crise fortíssima de ansiedade, começa a apresentar, porque a depressão, ela antecede a ansiedade. A pessoa, na verdade, já vem deprimida, né, anteriormente. A pessoa vem deprimida e aí a ansiedade, ela vem junto, ela se instaura ali. Mas geralmente é a depressão. É algo que já está em baixa, né? Ali no cérebro, na mente, já tem algo em baixa. Pode ser um hormônio, pode ser. Eu ia perguntar isso. Pode ser um hormônio, pode ser uma vitamina. Porque isso é muito importante também, né? Porque às vezes nem tudo é ansiedade, nem tudo é depressão. Às vezes a pessoa está com déficit de vitaminas. E é muito importante saber de hormonal. Mas isso também. Né? Mas aí que tá, para você ver como é que é mais coisa. As pessoas assim, eu não estava com depressão, eu só estava com a vitamina D baixa. Sim, mas os sintomas ali. Qual foi a consequência, né, da depressão? Foi a baixa da vitamina D. Mas não deixa de ser algo que vai, né, interferir no teu dia a dia. Até que você resolva. Por quê? Porque é um grande romantismo, às vezes. O romantismo não, desculpa, usei o termo errado. É uma banalização. Essa questão do rótulo, né? Por fim, TDAH, TOD, pânico, as pessoas banalizam. Por quê? Porque teve um sintoma, por exemplo, já rotula ali. E o rótulo é muito preocupante, porque o rótulo vai fazer você funcionar, né? Se aqui dentro dessa caneca tivesse escrito café, se tiver água aqui dentro, as pessoas vão dizer assim, não, é café que tá bebendo, porque tá escrito café. Porque a coisa vai levando, vai se tornando meio que automático. Sim. Então, existe a banalização também. Tudo é transtorno agora. A pessoa, muitas das vezes, chega no consultório querendo diagnóstico na mão. Um remédio para poder tirar ela daquela situação. Resposta.
A pessoa quer resposta. E às vezes, na verdade, é uma falta de total esquecimento de si, não faz um exame periódico, Sim. né, de hormonal, não visita um ginecologista nunca. Mas a gente está falando muito dos hormônios, assim, da mulher, mas você tem, assim, mais os casos, né? Porque são sintomas diferentes, digamos assim. São mais pacientes masculinos ou femininos? A maioria é feminino. A maioria é feminina. Por quê? Porque o homem, quando ele chega a procurar, né, ajuda psicológica, ele já está, geralmente, oriundo do esgotamento. Sim, porque né? assim, o que acontece? A grande maioria ou é luto ou é esgotamento, Sim. Burnout. Porque assim, o que a gente vê também, o excessivo agora que está aparecendo dos homens agredirem as mulheres, né? A violência. Violência, feminicídio, essa era a palavra que eu estava esquecendo, né? Tá acontecendo demais. Outro dia eu atendi uma paciente que está com a filha dela, já é uma adolescente, e aí a filha dela na escola, o menino encostou no peito dela e machucou. E ela falou, você me machucou. E aí ela estudou num colégio particular e foram puxar nas câmeras e viram que ele realmente tinha feito de propósito para machucá-la. E aí foi chamada na secretaria para poder conversar. A menina explicou o que estava acontecendo. E a resposta do menino foi o seguinte, por que você fez isso? Eu não sei ganhar um não. Eu acho que ele pediu alguma coisa pra ela, e ela disse que não, e ele foi lá e machucou ela, bateu no peito dela, machucou uma mocinha, tá nascendo o seio agora, né? Machucou o seio da menina. E a resposta foi essa, chamaram os pais, eu nem sei o que foi que realmente aconteceu. Mas a resposta dele foi essa, para um adolescente... Ele já tá dando sinais. Entendeu? Eu não sei ganhar um não. A olha, princípio é só uma frustração, né? A princípio é só uma frustração, eu não sei. Mas isso, ao decorrer não tratado, isso vai se desenvolver. Se isso for algo normal para ele, porque esse é o problema. As coisas vão se normatizando, vai se tornando normal. Uma vez que não há uma intervenção, vai se tornando normal. É igual a questão das telas. Aquilo que ele vai vendo na tela, no jogo, seja lá o que for, né, vai se tornando algo normal na mente dele. O cérebro não faz distinção entre o real e o imaginário. Por fim, já começa a haver uma confusão. Daqui a pouco, aquele adolescente ou aquela criança, ele vai estar expressando coisas que ele vê no virtual no natural. Entende? Porque o cérebro não faz essa distinção. Porque como pai e mãe, né, é horrível pra gente saber que o nosso filho está tendo um certo tipo de atitude dessas. Porque a gente não cria filho, a gente não cria um homem para bater numa mulher. A gente não cria um homem para poder maltratar uma mulher. Pelo contrário, nós queremos que eles tratem as mulheres como elas devem ser tratadas, né? Porque nós, como mulheres, o que nós queremos, né? Gente, com todo o respeito a qualquer tipo de pensamento que existe. Mas o que uma mulher deseja verdadeiramente, ela quer ser bem tratada, ela quer ser amada, ela quer ser protegida. Sim. Né? Porque nós somos mulheres. Né? Por mais que nós sabemos, né, gente? Nós sabemos que nós podemos, que nós corremos atrás, que nós somos fortes. Né? Que nós pensamos várias coisas ao mesmo tempo, e nós conseguimos dar conta. Sim. Né? Porque nós somos criadas para isso, para dar conta. Sim. Né? Nós sabemos que nós podemos, existe sim, como a gente já falou aqui, mães que criam seus próprios filhos, mães que foram abandonadas, né, pelos homens e criam seus filhos sozinhos e dão conta, e dão super conta, né? Mas o que uma mulher realmente quer, gente, é ser bem cuidada, ela quer ser bem tratada, ela quer ser protegida, ela quer ter um homem do lado dela que a protege, ela quer ser bem tratada, ela quer ser protegida. Esse sentimento de liderança da mulher, ele vem de alguma forma, de forma natural, porque a mulher tem a maternidade. Sim. Né? E isso já está
intrínseco na mulher. Nós fomos criadas para gerar. A gente vai gerar e a gente vai colocar aquele ser humano no mundo. E você fez uma fala que eu sempre falo assim, olha, criar, qualquer um cria. Botou no mundo, tem dinheiro, ganha um pouquinho mais, você vai criar. Agora, educar, instruir, aí volto mais um pouco. Eu não criei um filho por exemplo, para ser alguém que vai para o mundo do crime. Eu não criei um filho para bater em mulher. Mas o que foi essa educação? Como é que foi esse sistema, né? Quantas crianças abandonadas emocionalmente? Sim. Ah, meu filho é super tranquilo. Teve que dar conta de si sozinho. Aí você vai ver o filho dentro de um quarto. Ele e o computador, ele e o celular, né? Ah, meu filho não faz nada demais. Ele fica ali abandonado emocionalmente. Não teve colo. Entende? Então, assim, nós mulheres somos fortes. A mulher, ela é forte. Por quê? Ela tem um sistema extremamente delicado, mais forte. Nós só não somos a força. E é isso que as pessoas confundem. Sim. Uma coisa é você ser forte, outra coisa é você ser a força. A força realmente está com o homem. E aí não estou entrando no mérito do machismo e do feminismo. Não. O que eu estou dizendo é que Y e X. A força realmente está com o homem. Mas nós somos fortes. Por quê? Gente, é só você ver na hora do parto uma mulher parindo e um homem olhando. Quem é que vai desmaiar? O homem. Entende? Por quê? Porque realmente eles já desmaiam, gente, com uma febre. Entende? Imagina num parto, então, não assim, teria como. Então, quem precisa também entender essa questão até onde é o teu limite, somos nós também. Porque sou eu que autorizo as pessoas falarem comigo do jeito que elas querem. Sou eu que autorizo aquele homem até ser comigo da forma que ele está sendo. Porque do momento que eu entendo que eu não quero e não mereço aquele tipo de tratamento também muda totalmente. Isso é muito importante. Porque é o meu posicionamento. Saber dizer não e você saber exatamente o que você quer, o que você deseja para sua vida, porque esse homem ele vai caminhar com você, gente, porque ninguém casa querendo separar. Sim, né? A gente vê hoje pessoas, né, tendo vários casamentos, né, separando os outros, mas gente, problema ele vai existir em qualquer relacionamento, né? O casamento ele é feito de duas pessoas que foram criadas de modos diferentes, se unindo. Tem tudo pra dar errado, na verdade, né? Tem tudo pra dar errado, né? Já começa ali querendo dar dois errado. sistemas para fazer um novo sistema, pois né? Pois é, só que para poder dar certo, existem coisas preliminares que precisam ser... E a gente aprende isso com o tempo dentro do casamento, né? Sim. Porque um vai precisar ceder de um lado, o outro vai precisar ceder do outro. Um vai precisar ficar quieto numa hora, o outro vai precisar ficar quieto na outra hora, para poder dar certo. E principalmente, para poder dar certo, as duas partes têm que querer que deem certo. Uhum. Porque não adianta eu querer dar certo e meu marido não. Não adianta meu marido querer que dê certo e eu não, que não vai dar. Mas a gente volta... E também ninguém é obrigado a ficar dentro de um casamento aonde está sendo maltratado, onde está sendo violentado com palavras, está sendo ofendido com palavras, está sendo agredido fisicamente. Ninguém é obrigado, gente. Ninguém é obrigado, né? A gente estava falando aqui, a gente volta a falar, porque nós somos da casa, nós somos cristãs, então a gente pode falar, né, Andréia? Uhum. Ninguém é obrigado. Eu cheguei para uma pessoa cristã e falei, porque ela esperava que a igreja desse solução para aquela situação. Eu falei, se a igreja não está dando solução, vai na delegacia. Uhum. Porque às vezes não é a igreja que vai dar solução do seu problema. É você tomar uma atitude. Isso, gente, você não está indo contra os princípios de Deus, não. Ou eu estou errada? Você não está indo contra os princípios de Deus. Você está vivendo a sua vida de uma forma plena e exercendo o propósito que Deus tem na sua vida. Porque Deus não te chamou para sofrer. Não que a gente não vá ter sofrimento, olha o que Deus diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não nos tireis do mundo, né? Mas a gente tem que aprender a viver nesse mundo. Mas isso não é algo que a gente tem que aceitar.
Como mulher, a gente não Sim. tem que aceitar esse tipo de relacionamento. Mas você concorda comigo? Porque que isso gente leva à volta- depressão, né? Porque às vezes as Sim. pessoas acham que tem que aceitar aquela situação porque é o meu casamento e a minha família, eu vou orar porque Deus vai resolver. Não, às vezes você tem que tomar atitude. Foi o que eu falei aqui, né, num outro podcast, eu não sei se eu falei com você também, que eu e meu marido, nós vamos fazer 30 anos de casados agora em outubro. E nós ficamos 9 meses separados, né? Por um período de tempo, alguns anos atrás, nós nos separamos e ficamos 9 meses separados. E aí eu não era cristã na época ainda, né? Aí foi quando eu fui colocar o pé dentro de uma igreja. E ali eu queria que a minha amiga falou para mim, vamos lá, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E aí foi a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica. E ela falou assim, olha, fica ali, uma igreja lá em Copacabana, eu tenho que voltar lá, que eu tenho que dar esse testemunho para Mona Lisa. Profetiza, mulher de Deus, preciso voltar lá para falar com ela. Porque aquela mulher, ela foi usada por Deus para falar comigo, né? Porque a minha amiga falou, vai lá que ela vai falar contigo. Aí ela botou a mão em mim, começou a orar. Ela virou para mim e falou, sabe o quê? Você estuda? Falei, não, porque eu tinha parado no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. E quando eu tive meu filho com 20 anos, né? Que eu casei com os 18. E aí ela falou pra mim, você estuda? Eu falei assim, não, aquela, pois eu te vejo numa sala de aula. Deus manda te dizer que você vai se sentar à mesa de senhores e doutores. Eu saí de lá xingando ela, gente. Saí de lá xingando a profetisa. Olha só que misericórdia da minha vida, Senhor. Entende? Mas assim, no meu entendimento, eu queria uma resposta sobre o meu casamento. Se eu voltava ou não pro meu marido. Mas, opa, peraí, tem coisas que não é Deus que vai resolver para mim. Eu precisava saber se eu queria voltar ou não. E Deus já tinha uma outra coisa, uma outra promessa sobre a minha vida. Né? Então, o meu relacionamento, o meu casamento, eu precisava resolver. Não era Deus que ia resolver para mim. Então, tem coisas que não é Deus que vai resolver por você. Você precisa resolver as questões da sua vida. E a gente precisa ter bastante consciência disso. Que essas coisas vão acontecer naturalmente na nossa vida. E pegando uma fala do que você está dizendo, Uli, vai para antes disso, no sentido... É muito bom que é o papo além da estética. Além da estética. Eu gosto dessa parte. É para além, porque antes disso, antes de serem dois, cada um é um. Cada um é um. E as pessoas Individualíssimo. não param para pensar que primeiro tem eu, depois é eu, você e junto nós vamos fazer nós. Uma só então, carne. a pessoa entra para um relacionamento, por exemplo, com uma perspectiva de que o outro é que vai dar conta dela. E vamos combinar que é esse indivíduo unido a esse outro indivíduo que vai fazer o uno. Né? Uma só carne vai, mas tem um pedaço da carne A com um pedaço da carne B para fazer essa junção. E a gente convida o Espírito Santo para ficar no meio, porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Então, o que precisa para dar certo? Eu não posso querer que o outro dê conta. Eu preciso dar conta, você dá conta e junto nós damos contas. Mas eu preciso tratar o eu, você precisa tratar o você e juntos nós tratamos um nós. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Existe um indivíduo ali. Então eu não caso para ser feliz, eu caso para compartilhar uma felicidade. Eu não caso para que só cuide, para ser cuidada, mas para mim para cuidar. Então existe um eu, um você e junto para poder ser um nós. Então, o casamento não é um lugar que adoece. O casamento, ele é adoecido por quê? Porque eu tô adoecido e você tá adoecido. Aí a gente junta, fica 2 doentes. Verdade. A tendência... isso vai dar certo? Não. Aí, por exemplo, você sai desse casamento, desse relacionamento adoecido, né? E aí parte para um outro relacionamento, mas você nem resolveu as suas questões aqui nesse. E aí você fica de relacionamento em relacionamento. Mas você também, porque existe uma coparticipação naquela separação. Uma separação nunca é culpa de um só. É culpa. Eu tenho a minha parcela, você tem a sua parcela nesse nós aqui. Então você não resolve, você não se resolve e vai seguindo. Então tudo começa. Se eu pudesse sintetizar a minha fala,
tudo começa por um adoecimento individual. Eu não me cuido, eu não percebo o que os traumas foram me fazendo, eu não percebo quando eu não estou bem, eu já entro num relacionamento sem estar bem. Aí, quando eu chego no relacionamento, é que eu vou ver o porquê dessa dependência, por que eu autorizo certos tipos de comportamento, por que eu atraio certos tipos de homem. Mas tudo tá lá, ó, lá no início. O que eu vinha carregando até o ponto de decidir me casar. Então, preciso prestar atenção primeiro no meu interno, como eu estou por dentro, porque provavelmente como eu estou por dentro vai ser exteriorizado de como eu estou por fora. É isso aí, gente. Então, ó, aqui quando a conversa flui, o conhecimento se expande, né? Então, se tem um conselho que eu posso dar e que eu posso deixar, é que todo dia a gente venha se olhar no espelho. Se olhar no espelho, olhar dentro dos nossos olhos e identificar quem nós somos de verdade. Porque aí sim, tudo que a gente fizer do lado de fora vai estar bom, porque a gente vai estar bem pelo lado de dentro. E é muito importante, gente. É muito importante a gente procurar, sim, um médico, procurar um psicólogo. Se a gente está identificando que tem algo errado, que tem alguma coisa que está fugindo ali da nossa vida, controle, como né? um Fugindo todo, do nosso controle, Sim. a gente precisa sim procurar ajuda, não tem vergonha. Porque a vida é muito importante, ela é uma só e ela precisa ser vivida na sua plenitude. Então aqui, gente, como a gente sempre costuma dizer, né, Andréia? A vida está sim além da estética. E a estética ela só vem para, como a gente falou, ajustar algumas coisas, né? Então, Andréia, deixa ali seu @ novamente para o pessoal, para quem quiser te seguir. Né? Se alguém quiser contratar também os serviços dela, né? Isso. É Psi Andréia dos Anjos. Andréia com I. É, com I. Sempre tem essa questão do I. E não esquecer, gente, provavelmente, se você está sentindo a necessidade de buscar ajuda psicológica, possa ser que você esteja, sim, com uma questão. Porque a gente sabe, no fundo a gente sabe, né? Então, para não ficar dúvida, não custa nada buscar. Procura um profissional de referência, alguém que seja indicado, para te ajudar. E eu tenho certeza que vai ficar tudo bem, né? E aquilo que tá dando ruim por dentro vai ser sanado e aí por fora vai ficar tudo 100%. E depois vem tratar comigo por fora.